Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a tag 50%, que é uma tag sobre o balanço de leituras do ano do primeiro semestre. Esse é um vídeo muito especial pra mim, porque esse é o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, e esse vídeo hoje marca 2 anos do canal, o que é muito legal porque o tempo passou muito rápido. Eu não senti que foram 2 anos, mas também quando reassisto meus vídeos antigos eu fico... ok, eu não sou mais aquela pessoa. E é muito interessante ver onde é que eu estava na minha vida naquele momento, quando eu gravei o primeiro vídeo, os meus motivos pra começar o YouTube naquela época e os meus motivos agora pra continuar nele. Então é um vídeo bem especial pra mim, bem comemorativo, mas também é só pra vocês terem uma ideia do que eu li até agora. A primeira pergunta da tag é o melhor livro que eu li no ano até agora. Pra mim foi Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green. Eu gostei muito desse livro, é um livro super legal, super bem escrito. E nesse livro o John faz uma review de vários eventos diferentes da história humana. E é muito legal, eu gostei muito e eu já recomendei bastante esse livro. Eu vou continuar recomendando porque eu sinceramente acho que é um dos melhores livros de não ficção que eu já li. Então eu acho que se mais alguém lesse, talvez a pessoa gostasse bastante, porque eu sinto que tem coisa aqui que muita gente pode gostar, sabe? Não é um negócio muito específico, não é um nicho muito específico, é só várias partes da história humana, então eu acho que cada pessoa pode achar uma coisinha aqui que talvez goste. A segunda pergunta é a melhor continuação que eu li até agora, e pra mim tem que ser Sandman. Eu tô lendo com meu namorado bem lentamente, a gente lê basicamente um capítulo por dia, e todo novo capítulo que eu leio é super legal. Essa série é muito divertida. Eu já assisti a adaptação da Netflix, então lendo e ver até onde eles adaptaram e ver o quão bem adaptado foi bem divertido pra mim. E agora ler essas novas histórias que eu não tinha visto ainda e saber o que tá por vir na adaptação. É tudo bem divertido e eu estou gostando bastante. A terceira pergunta é algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li, mas quero ler. Pra mim é um livro chamado Nothing to Fear. É um livro sobre morte. E a autora, ela escreve tentando desmitificar a morte e mostrar que, na verdade, não é um processo tão assustador. Ela trabalhou por muitos anos perto de pessoas que estão perto da morte e ela consegue ver sinais de pessoas que estão perto pra morrer. Então, tipo, ficar dormindo basicamente, tipo, 18 horas por dia, porque o corpo da pessoa tá se preparando pra poder parar de funcionar. Então, ela conversa um pouco sobre esse processo, como é pra ela estar perto dessas pessoas, o que ela faz pra ajudar essas pessoas a fazer essa transição um pouco mais fácil, e também como que a gente, como leitores, seres humanos, a gente pode tentar fazer um pouco mais de pazes com essa consequência da vida. E a próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, A Witch's Guide to Magical Innkeeping, que é o segundo livro da Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Eu não sei se minha voz tá muito boa, eu tô com o nariz meio entupido e a garganta meio arranhada. Eu tô me sentindo meio fanha, mas eu espero que não fique horrível de me escutar. Mas esse é o lançamento que eu mais estou esperando para segundo semestre do ano, e eu não devo ler esse ano, porque vai lançar dia 24 de dezembro. Então, até o livro lançar, entrar na biblioteca, eu conseguir pegar ele, já deve ser tipo janeiro ou fevereiro de 2025. Próxima pergunta é sobre o livro que mais me decepcionou, e eu tenho duas respostas erradas, porque o conceito de decepção é você estar esperando alguma coisa, e eu tenho 2 livros que me decepcionaram, apesar de eu não estar esperando nada de bom deles. O primeiro foi Um Ano Solitário, da Alice Oseman. Eu já sabia que eu não ia gostar desse livro, mas o tanto que eu não gostei desse livro foi bem surpreendente pra mim, porque eu já sabia que eu não ia gostar, já sabia que não ia ser pra mim, porque o título da Alice Oseman não funciona pra mim. Como foi o primeiro livro dela, eu sabia que não ia dar muito certo, mas ainda assim eu consegui ficar muito decepcionada com esse livro. E também Only and Forever, que é o último livro de uma série de livros de romance. Eu já tava bem decepcionada nessa série inteira, já fazia um tempo, mas esse livro foi... só não foi bom. Mas agora uma resposta certa, que era um livro que eu estava esperando coisas boas e eu não recebi nada em troca, foi YN. Esse livro eu li para Maratona Literária Asiática em maio, e esse livro tem um conceito muito bom, e se o livro tivesse sido bem feito, teria sido um ótimo livro. Porém, não foi. Então foi um péssimo livro e eu não gostei. Não foi uma experiência de leitura boa, eu não me diverti e só foi meio lixo. A próxima pergunta é um livro que, uau, ok,
Melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rim. Beba água. Ok. A próxima pergunta é o livro que mais me surpreendeu. Eu tenho duas respostas. E, de novo, eu vou falar sobre o livro do John Green. Esse livro foi uma experiência de leitura super elevada pra mim. Sempre que ele falava de alguma coisa que era minimamente interessante pra mim, eu já ficava super engajada. E quando era algo que eu não conhecia, ele me explicava o que era, tipo, me engajava muito mais. Então, esse livro todo aqui foi uma experiência muito surpreendente pra mim, porque eu nunca li nada de não ficção do John Green. Na verdade, eu acho que esse é o único livro de não ficção dele. E eu tava muito acostumada com essa escrita dele em livros jovem adultos. E sair disso pra ter essa experiência aqui, que é algo um pouco mais parecido com o que eu tô acostumada dele hoje em dia, seguindo o canal de YouTube dele e lendo a newsletter que ele escreve com o Hank. É algo que é mais parecido pra mim com o que eu tô acostumada e algo que eu gosto um pouco mais. Então, esse livro aqui me surpreendeu bastante. Eu gostaria de tirar um momento para tentar explicar o que eu quis dizer, porque eu me referi a estar acostumada com dois tipos de voz do John Green, e eu não sei se fez total sentido. Eu quis dizer que na escrita eu estou acostumada com a escrita dele para jovens adultos. Mas em outros tipos de conteúdo, como o canal dele do YouTube ou a newsletter, eu estou acostumada com essa escrita dele em não ficção e com a fala dele em não ficção. E foi isso que eu quis dizer. É algo que eu estou acostumada hoje em dia, mas que ainda não substituiu a maneira como ele está segmentado da minha mente, que é ele é um autor de ficção para jovens adultos. Então, apesar de eu conhecer essa nova voz dele, eu ainda penso nele dessa outra maneira. E foi basicamente isso que eu quis dizer, que eu tenho essas duas visões dele na minha mente e que agora eu tô acostumada com as duas. E Entre Cabras e Ovelhas, o primeiro livro que eu terminei de ler esse ano, eu li esse livro em recomendação do meu namorado, eu comecei a ler ele em dezembro de 2023. E eu tava numa ressaca literária horrível, eu não tava conseguindo ler nada. E eu li a primeira metade desse livro, tipo, super arrastado em dezembro. Eu tava achando interessante, mas eu não tava conseguindo pegar pra ler. E aí eu cheguei numa parte do livro onde eu não consegui mais parar e eu devorei a segunda metade, logo no começo de janeiro. E esse livro é muito bom e eu acho que o jeito que ele é construído é incrível e tem mistérios ali, e é sobre essas pessoas que moram numa vila pequena e todo mundo ali se conhece, mas todo mundo tem seus segredos e elas não querem que outras pessoas descubram. E é muito interessante ver o que essas pessoas estão dispostas a fazer para manter seus segredos em segredo. E também como que elas reagem quando as coisas dão errado. O que elas fazem de bom e ruim umas para as outras. Então é um livro muito bom. Eu acho que tem muitas coisas nesse livro que poderiam agradar vários tipos de leitores diferentes. A próxima pergunta é novo autor favorito. Geralmente essa pergunta fala sobre um novo autor que é novo pra mim, ou que foi o primeiro livro que esse autor lançou, mas eu vou responder diferente. E eu vou falar do Neil Gaiman. Eu já li livros do Neil Gaiman antes. Eu li Coraline quando tava no ensino médio, eu já li Good Omens e agora eu tô lendo Sandman. Eu sinto que finalmente tá na hora dele se tornar um dos meus autores preferidos, porque eu só acho que ele é tão bom. A próxima pergunta é crush literário mais recente. Em termos bem abrangentes do que significa a palavra crush, eu vou falar a Agatha, de Slowfoot. E por termos abrangentes de crush, eu quero dizer que não necessariamente eu vejo um crush como uma pessoa que eu quero segurar mãos com a pessoa e dar beijinhos nela. Eu vejo mais um crush como uma pessoa que eu admiro e que eu fico, essa pessoa é muito legal e eu quero ser amiga dela. E pra mim, a Agatha é isso. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante. Ela é uma mulher muito forte, que não se deixa derrubar por comentários de homens medíocres. E ela falou, eu vou fazer um pacto com o diabo pra derrubar o patriarcado. E ela fez isso. E eu gosto dela, ela é legal. E a próxima pergunta é sobre um personagem preferido mais recente. A Maika, da Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Eu gostei muito da Maika. Eu achei que ela foi bem desenvolvida. Ela é uma personagem que tem certos traumas com abandono e estar sozinha. E eu gosto muito como essa parte da personagem dela foi construída e também de como a personalidade dela foi formada a partir disso. E também como ela é como pessoa. Ela não deixa necessariamente o trauma dela dizer quem ela é, mas ela ainda entende que isso teve um peso muito grande em quem ela se tornou. Ela só é uma personagem muito boa, porque ela fica, o que aconteceu comigo não necessariamente tem
que me dizer o que eu faço a partir de agora com a minha vida. E eu só acho isso bem legal. A próxima pergunta é um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre e eu não lembro de nenhum que me fez chorar. Eu sou muito emocionada e eu solto lágrimas com muitas coisas, mas eu não chorei com nada. Então, não que eu lembre, pelo menos, mas se aconteceu e eu não lembro, eu sinto muito, mas eu realmente não lembro de ter chorado com nenhum livro esse ano. A próxima pergunta é um livro que me fez feliz nesse primeiro semestre. Eu tenho 2 respostas. A primeira é Ela Minopi, que é um livro sobre pessoas que moram nessa ilha. E uma lei começa a ser ativa, onde as pessoas dessa ilha perdem o direito de usar certas letras do alfabeto. Porque o fundador dessa cidade, ele escreveu uma frase que tem todas as 26 letras do alfabeto com mínimas repetições. E o pessoal dessa ilha acha que ele era um gênio por ter feito isso. Então fazem uma estátua dele com a frase e letras começam a cair da estátua. E eles acham que isso é um sinal desse fundador, que eles têm que parar de usar essas letras para poder serem desafiados. E a gente vê como que é difícil para essas pessoas nessa ilha não terem mais o direito de se expressarem do jeito que elas precisam. E esse livro todo é escrito em cartas, então a gente consegue ver a progressão e quão rápido isso acontece e o quão devastador é para tantas pessoas ter que sofrer com isso e as consequências de perder essas letras. E é muito interessante. E esse livro foi uma experiência super elevada de leitura para mim, porque foi um dos primeiros livros que eu li no ano e eu tava saindo ainda de uma ressaca literária. E esse livro só me puxou pra fora, porque foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido na minha vida e me fez pensar muito, não só porque é um inglês meio difícil, porque o autor inventa muitas palavras para conseguir caber nesse conceito de poder usar certas letras enquanto não usa outras. Então foi um pouquinho complicado, eu tive que usar bastante meu cérebro nessa leitura, mas também porque me fez pensar muito em como a gente se expressa e também sobre todo o conceito de tradução de livros. Porque esse é um livro que só funciona na língua original. Porque se esse livro fosse ser traduzido, mudaria completamente a frase original e teria que mudar a ordem que as letras caem e teria que mudar a invenção de certas palavras. Então, esse é um livro que eu acredito que seja impossível de ser traduzido e que só pode ser realmente apreciado e lido nessa língua original. Então, me fez ter uma apreciação um pouco maior por tradução de livros. Eu já tinha bastante apreciação, mas ficou um pouquinho maior por conta desse livro, porque eu vi o quão difícil seria fazer esse trabalho. E como eu disse, foi um livro completamente diferente do que eu já tinha lido antes. E o segundo livro, Serviços de Entrega da Kiki, que eu li no mês de maio, para a Maratona Literária Asiática. E esse livro só me deixou feliz porque é um livro divertido e fofinho. Então, foram 2 livros bem diferentes que me deixaram feliz por motivos completamente diferentes. A Luminopi entrou no meu cérebro, fez todo um trabalho mental. E Serviços de Entrega da Kiki foi só um livro super divertido que eu adorei. Nem tudo precisa ser tão profundo, sabe? E eu aprecio que, apesar de eu ter tido essa mudança de cabeça com esse primeiro livro, eu ainda assim consigo achar livros que são simples e que eu possa só gostar de ler. A próxima pergunta é melhor adaptação cinematográfica de livro, que eu assisti até agora em 2024. E a única resposta que eu tenho é Rebecca. Eu assisti o filme de 1940, porque eu queria muito ver esse livro adaptado, porém eu não queria ver a adaptação mais recente da Netflix, por motivos. Então eu acabei assistindo a adaptação de 1940. Eu gostei muito. O filme é bem legal e eu gostei bastante. Eu também assisti aquele filme ficção americana, mas eu não li o livro, então eu não posso dizer que foi uma boa adaptação, porque eu não sei. Mas foi um filme divertido. Tem seus problemas, mas é um filme legal e fala sobre assuntos interessantes. Então, ok, minha vizinha começou. Eu tenho essa vizinha de frente, que todo dia ela começa a falar muito alto com os cachorros e os gatos dela. E todo dia ela fica brigando com os cachorros assim, ei, não faz isso. Ela fica assim por, tipo assim, meia hora, 1 hora. Cara, e é horrível. Ela faz isso várias vezes no dia e os cachorros dela começaram a latir. Então ela vai começar a gritar bastante. O que tá falando? Nem lembro mais o que tá falando. De qualquer jeito. Próxima pergunta. Minha resenha preferida que eu fiz no primeiro semestre, eu não sei. Eu não consigo falar sério quando eu escuto ela gritando. Eu nem sei se dá pra ouvir no vídeo, mas é tão ridículo.
A próxima pergunta é resenha favorita que eu fiz no primeiro semestre e eu não tenho uma, eu não escrevi muitas resenhas esse ano. Eu fiz resenhas aqui no canal, mas eu não consigo te apontar para algum vídeo específico que eu falei muito bem. Talvez lidos de abril, porque eu falei do papel de parede amarelo e eu gosto muito do quão irritada eu fiquei falando daquele livro, então talvez aquela. A próxima pergunta é o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei esse ano, e eu vou falar desse livrinho aqui que eu comprei, que é A Short History of Time, que é uma breve história do tempo. Eu só achei esse livro muito bonito. Olha isso, olha isso. Ele brilha um pouquinho, porque ele é dourado. É, assim dá pra ver bem. E eu só achei ele muito bonito. E esse livro fala sobre o tempo e o conceito de tempo. Então ele vai explicar o conceito de dias, semanas, meses, calendário lunar, signos do zodíaco. Tudo que você pode usar para poder calcular um certo espaço de tempo, esse livro aqui vai explicar. A próxima pergunta é: quais livros eu preciso ler ou quero muito ler até o final do ano? Tem alguns clássicos brasileiros que eu quero muito ler, que é Dona Flor e Seus Maridos, Vidas Secas, Bom Crioulo. E eu quero muito ler esses livros, eu quero ler mais clássicos brasileiros e eu continuo falando que eu vou ler. E eu nunca pego pra ler. Mas eu vou ler. Talvez não até o final do ano, mas eu vou ler alguma hora. Mas eu espero que eu faça tempo pra poder ler até o final do ano. Porque eu quero muito ler esses livros. E também só livros que eu tenho e que comprei e que eu não li ainda. E a última pergunta é recomendação de alguns booktubers preferidos e criadores de conteúdo de livros. E no YouTube, como sempre, eu vou recomendar a Helena Sanches, porque eu acho ela uma graça. Eu acho que ela fala muito bem sobre os livros que ela gosta. Eu acho ela muito divertida e engraçada. E eu adoro os vídeos dela. Então eu recomendo que você assista também a Mayara, da Estante Cósmica, e Witch Cindy. E tem 2 novos booktubers que eu comecei a assistir recentemente. Então eu não conheço muito sobre eles ainda, mas eu achei que os 2 canais foram bem divertidos. Primeiro é o Tim DeMoss, que ele faz vídeos bem curtinhos sobre motivos pelos quais você deveria ler. E como que ele faz para recomendar leituras. E a maneira como ele vê leitura é bem legal. Eu achei bem divertido os vídeos que eu já assisti. E o outro canal é Theo Foundry, que é sobre um robô. É um robô que é esse personagem e ele é um robô leitor que está aprendendo a ler e tá encontrando os seus livros preferidos agora que ele tá lendo pela primeira vez. E eu só achei isso bem divertido. É um criador de conteúdo que não quer colocar a cara dele nos vídeos, ele não quer dar informações pessoais. Então ele tá nesse personagem de robô e ele fala sobre leitura como se fosse essa coisa que ele tá descobrindo pela primeira vez e é bem interessante. E no TikTok eu vou recomendar a minha amiga Natália, porque ela é ótima. Eu adoro os vídeos dela, ela é muito divertida. Ela é só muito boa no que ela faz. Eu gosto muito dos conteúdos dela. E ela lê bastante livros de terror. E ela tem lido livros também de romance sáficos ultimamente. Então se você gosta desse tipo de coisa, vai lá dar um suporte pro conteúdo dela, porque ela é uma boa criadora de conteúdo. Então, essas são todas as perguntas. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Eu gosto muito de gravar tags. Eu gosto de responder perguntas, então eu devia gravar mais tags. Então, se alguém souber tags super legais, por favor me recomenda, porque eu quero gravar mais tags porque é divertido. E especialmente essa tag porque marca 2 anos do canal, que é meio maluquice. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me acompanhando desde aquele primeiro vídeo, que me sigam no Instagram e falam comigo. E eu acho isso muito fofo. Então, muito obrigada por todo mundo que tá aqui todo esse tempo comigo. E quem é novo, também muito obrigada por estar aqui comigo. Então, é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo.